Aqui fazer as minhas considerações, meus agradecimentos à nossa pastora, né? Sabemos que não podemos chamar assim, mas irmãos, quando sai do coração verdadeiro, Deus sabe, né? Tem um amor muito grande pela irmã Dora Neide. De fato, ele é pastor. E a todas as irmãs que estão na minha retaguarda, muito obrigada pela confiança depositada em nosso ministério. Aos obreiros que também estão aqui na minha retaguarda, meu respeito e a minha gratidão por esse espaço cedido a nós, para falar um pouco da palavra de Deus. Não sou uma pregadora não, irmãos, mas o Senhor tem me confiado uma palavra para essa noite. Eu confesso aos irmãos que eu tinha tentado colocar outra palavra no lugar dessa, mas o Senhor me confiou algo precioso para essa noite. Quem veio ouvir? Glória a Jesus. Então, deixa eu abrir aqui com você. Lucas capítulo 13. Glória a Deus. Lucas 13, nós vamos ler. Deixa eu achar aqui, irmãos. Enquanto isso, vai passando o tremelique, né? Tremor. Glória a Deus. E Lucas capítulo 13. Nós vamos ler do 10 até o 17. Todos encontraram? Amém. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, 20 para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava de todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Sente adorando ao Senhor. Glória a Deus. Que palavra tremenda. Quando esta palavra, irmãos, saltou os meus olhos, que o Senhor me deu a palavra que Ele quer entregar nessa noite, eu confesso aos irmãos que foi algo extraordinário. Eu já estou aqui abrindo o meu iPad, porque ele nunca me deixa na mão. Ele é analógico, pode ter internet ou não, ele funciona. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero dizer aos irmãos que esse texto, ele é muito rico, ele é tremendo. Se nós formos tirar as vendas espirituais nessa noite e se atentar ao que esse texto quer falar a nós sairemos daqui renovados em todas as áreas da nossa vida. Porque vamos descorrer aqui um pouco e contextualizar
era circular. E o lugar onde a pessoa que ensinava ficava no meio. Então ela tinha uma visão muito ampla daquele ambiente. Ela estava num lugar de destaque, num lugar privilegiado. E as cadeiras ficavam todas recostadas às paredes, de forma que a visão era muito ampla do pregador para as pessoas que estavam ali e das pessoas que estavam ali para também o pregador. Mas havia uma clientela neste lugar que era desfavorecida, uma clientela que já há muito e muito tempo estava debaixo de um jugo pesado, um jugo terrível, um jugo, pastora, que levou muito tempo, até o dia em que o anjo apareceu a Maria e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Então essa pequena parte de mulheres que estavam dentro da sinagoga, elas não estavam misturadas com os homens, porque não competia a elas estar assim, do lado do seu esposo, do lado do seu conhecido, não. Elas estavam em um lugar reservado, um local que não era tão privilegiado assim. E ainda havia um tecido, um pano alto que separava essas mulheres de ter uma visão do pregador. Elas ouviam, mas elas estavam ali, elas romperam muitas barreiras e elas estavam ali num dia de sábado para ouvir a palavra. E que sábado tremendo especial foi esse? Em que sábado diferenciado foi esse? Porque o pregador daquela noite não era qualquer pregador, era Jesus que estava ali ocupando aquela tribuna. E Jesus vê além do que qualquer pregador que passou naquela sinagoga podia ver. Jesus viu o oculto, o profundo, o escondido. Jesus viu o que estava além daquelas cortinas. Jesus viu o que estava de escanteio, o que estava enjeitado, o que estava ali com barreiras para chegar até Ele, barreiras grandes. E esse fato se deu nessa sinagoga. E eu quero dizer aos meus irmãos que daquele dia até o dia de hoje, aquela sinagoga nunca mais foi a mesma, porque havia um encontro marcado naquele lugar, havia uma surpresa naquele lugar, porque quando Jesus está no recinto, aquele lugar já não é mais um lugar natural, não é uma quinta-feira qualquer, não é mais uma quinta-feira, é a quinta-feira onde está presente Jesus, em palavra falada e em espírito. Aquela noite estava ali, de fato, uma palavra falada, mas quem estava lendo a palavra era quem praticava a palavra, era a própria palavra. Aleluia! E quando isso acontece, irmãos, não há barreira que fique em pé. Quando isso acontece, não fica em pé nenhuma barreira, porque diante dele tudo cai por terra. Aquilo que o homem finge não ver, aquilo que não é possível falar, aquilo que não dá para chegar perto, tem uma barreira, aquilo vai cair por terra, porque Jesus é esse que veio naquele lugar por causa desta mulher. Quantos anos fazia que ela estava encurvada? 18 anos. Ela estava encurvada 18 anos. Eu não sei o que é que oprime você e há quantos anos oprime você.
O homem exige, eu digo de uma maneira geral, irmãos, eu não estou dando nome a ninguém e não estou exortando a igreja, mas o Senhor é o que vem e diz: Ei, pega o meu fardo que é leve e que o meu jugo é suave, e troca isso daí que vai dar certo. Vai dar certo. Então aquela sinagoga, ela jamais seria a mesma, porque quem estava ali pregava com a autoridade que tinha, que lhe foi atribuída pelo Pai. E ele não só pregava, ele vivia aquela palavra. Glória a Jesus. Interessante, irmãos, que quando Jesus escolheu aquele dia para estar naquele lugar, ele escolheu o dia certo, sábado. E ele já sabia que ela estaria lá, a encurvada. E ele sabia exatamente quanto tempo fazia que ela estava prostrada. E ela sabia exatamente que aquilo não se tratava de doença que algum médico poderia curar. Ele sabia exatamente que havia sobre ela uma potestade maligna. Havia uma enfermidade, um espírito de enfermidade sobre a vida dela. E só vê isso, irmãos, quem é espiritual. Quem não é espiritual não vai ver isso, porque a palavra do Senhor diz que as coisas